Será que eu sei tudo a respeito da regência do verbo assistir? Assistir o filme ou ao filme, o assistir no sentido de caber, o assistir como ajudar, o assistir como até morar. Tudo isso nós veremos no vídeo de hoje. Meu nome é Andrezan e fique conosco até o final. Galera, é muito importante que vocês sigam o canal. Por quê? Porque haverá vídeos diários. Então coloca aí, ó, já segue o canal, deixa o joinha, ativa o sininho. Tudo isso para que vocês acompanhem nossos vídeos diariamente. Agora vem comigo, pessoal, vem comigo. Bom, nossa função é aprender a regência completa a respeito do verbo assistir. Então não é mais ou menos, é regência completa. O verbo assistir, ele tem muitas regências. O que é a regência? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ele funciona de muitas formas. Pessoal, ele poderá ser, vou colocar assim para ficar mais fácil para nós, letra A, um verbo transitivo indireto solicitando a preposição a. Quando? Sempre que estiver no sentido de ver ou ainda presenciar. Então, como ver ou presenciar, o verbo assistir solicita a preposição a. Por exemplo, se eu colocasse para vocês assim, ó, assistir, espaço, jogo. Depois, pessoal, assistir, espaço, aula. Nos dois casos, ele está como ver ou ainda como presenciar. Então, primeiro, assistir ao jogo, e nota que no dia a dia raramente vem assim. No dia a dia é normal falarmos assistir o jogo, assistir o filme e assim vai. E quando houver uma palavra feminina, qual é a lógica aqui? Ó? O verbo assistir vai solicitar a preposição a. Aula é um substantivo feminino que solicita o artigo a. A mais a, haverá então a crase, a fusão entre os as, portanto eu tenho de marcar com acento grave. Uma outra coisa importante, pessoal, quando nós temos na língua portuguesa o objeto indireto, e aqui ó, ao jogo é objeto indireto, já que nós temos um verbo transitivo indireto, ou assistir a aula é objeto indireto, tradicionalmente o pronome que vai representar o objeto indireto é o pronome lhe. Mas, ó, olha aqui, ó, muito bom para a prova. Para fins de prova, vocês têm de saber que o verbo assistir no sentido de ver ou presenciar, ele não aceita o pronome lhe. Não posso usar. Então é impossível em assistir ao jogo colocar assistir-lhe. É impossível em assistir à aula colocar assistir-lhe. Não pode, é proibido, está errado. Ah, mas se eu quiser trocar por um pronome, posso. Eu posso simplesmente assistir ao jogo, assistir a ele. Tá aqui, ó. Assistir a aula, assistir a ela. Então, assim que nós vamos efetuar a troca. O lhe não vale. Aqui está a primeira definição do verbo assistir. Temos mais. Pessoal, letra B. O verbo assistir poderá ser um verbo transitivo direto para alguns gramáticos no sentido de ajudar. Então, para muitos gramáticos, quando for ajudar, ele é verbo transitivo direto. Apenas verbo transitivo direto para alguns gramáticos. Mas muitos outros gramáticos dizem assim, não, como ajudar, ou ele é verbo transitivo direto, ou ele é verbo transitivo indireto com a preposição a. Ou seja, não há consenso no sentido de ajudar. E isso varia de banca a banca. Vocês têm de fazer uma pesquisa, qual é a minha banca? Como a minha banca encara o verbo assistir como ajudar? Por exemplo, vou citar aqui, ó, a Fundação Getúlio Vargas, uma banca tradicional, ela diz que tanto faz. Como ajudar pode ser VTD, verbo transitivo direto, sem preposição, ou pode ser verbo transitivo indireto com a preposição a. Então, infelizmente,
Aqui não há um consenso, varia de banca a banca. A maioria das bancas apenas aceita como verbo transitivo direto quando for ajudar. Então, para a maioria, é verbo transitivo direto no sentido de ajudar. Por exemplo, se nós colocássemos assim, ó, Maria assistiu o amigo que estava bêbado. Então, para a maioria das bancas é assim. Algumas aceitariam como verbo transitivo indireto. Maria assistiu ao amigo que estava bêbado. Como ajudar mesmo. Eu não gosto muito, eu tenho que falar para vocês que há essa ideia. Eu não gosto muito de entender como verbo transitivo indireto com a preposição a como ajudar. Até porque eu posso me confundir com o sentido de ver ou presenciar. Então, imagina comigo, Maria assistiu ao amigo que estava bêbado, daqui a pouco ela ficou apenas olhando. Ela não é verdade. Mas, infelizmente, nós temos esse dilema. Professor, então, de novo, para a maioria, verbo transitivo direto. Para poucas bancas, vocês podem encontrar como verbo transitivo indireto, preposição a. Mais do que isso, pessoal, o verbo assistir são 4 acepções, A, B, C e D. Canadá, pessoal, ele poderá ser verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de caber, mas é aquele caber de caber o direito. Então, caber, vírgula, ou ter direito, ou ainda dizer respeito. Então, aqui, pessoal, ele é verbo transitivo indireto com a preposição a. Por exemplo, se eu colocar assim, não assistia ao diretor falar aquilo. Então, aqui, não assistia ao diretor falar aquilo, não cabia ao diretor falar aquilo. Ok? Então, não cabia ao diretor. Aqui, ele aceita-lhe. Então, por exemplo, eu posso reescrever a frase com lhe. Não lhe assistia falar aquilo. Então, vale a reescrita com lhe, no sentido de caber de ter direito a alguma coisa, né? Dizer respeito. O não vai atrair o lhe, tá bom? Não lhe assistia falar aquilo, tá correto lhe. E, inacreditavelmente, pessoal, Dinamarca, ele pode ser usado como verbo intransitivo no sentido de morar. E assim como o verbo morar, olha só que interessante, assim como o verbo morar, ele vai solicitar a preposição em, ok? E aqui há mais um probleminha. O verbo morar, para a maioria dos gramáticos, é um verbo intransitivo, porque o que vem depois dele seria um adjunto adverbial de lugar. João mora no interior. Onde? No interior. Mas alguns gramáticos dizem que não, que o verbo morar é verbo intransitivo solicitando a preposição em, morar em. Então ele pede a preposição em. Por que eles defendem isso? Porque eles dizem que o verbo morar não tem um sentido completo. Que não há sentido eu falar João mora, falta alguma coisa. Então, mais uma vez, há uma briga em relação a isso. Mas olha só, pessoal, independentemente dessa classificação, se é VTI ou VI, o verbo assistir vai pedir o em quando estiver no sentido de morar. É muito estranho, já vou avisar vocês, é muito estranho, mas vocês podem usar. Por exemplo, Luiz assistiu espaço São Paulo.
Eu quero falar que ele morou, Luiz assistiu em São Paulo. É muito mais antigo isso aqui, tá? Mas ainda está lá na gramática da língua portuguesa. Por isso que eu coloco para vocês aqui. Tudo bem, pessoal? Então, mais um conteúdo para vocês. Deixa o like. Olha que bacana, há uma área de membros para quem quiser um estudo mais aprofundado de todos os conteúdos da língua portuguesa, separados por tópicos. Seja membro, venha participar dessa parceria conosco, tá bem bacana a área de membros de vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.